Hoje nós vamos falar da data do sonho. Sabia que para Deus existem certas datas que são especiais, alguns dias são mais importantes do que outros. Tem alguns dias que carregam uma marca de Deus onde Ele realmente quer se mostrar. E muito já foi falado, já foi explicado na Bíblia a importância dos números, e não só isso, de vários momentos em que Deus se manifesta e que a glória de Deus fica visível no meio de nós. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje no canal. O significado da data do seu sonho também é algo muito importante a ser considerado. Sobre essa questão da data, há um exemplo muito fácil da gente identificar, que é o dia do sábado. Essa data, ou seja, o dia do sábado, é um dia especial que Deus marcou como um encontro entre Ele e os seus filhos. Deus fala conosco e Deus se manifesta a qualquer dia, mas Ele quis estabelecer um dia onde Ele pode, onde Ele vai ser encontrado. E é o sábado. Assim como o sábado, também existem outras datas que a gente vai falar no decorrer desse vídeo. Para mostrar para você que existem algumas datas, alguns momentos que para Deus eles são especiais e que não tem nada de misticismo nisso, eu preciso colocar uma base bíblica, mostrar para você os fundamentos antes da gente entrar propriamente no assunto. Então eu quero que você venha comigo para Gênesis 1:14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. No original, aqui é onde nós lemos a palavra sinais, vai estar escrito moed. Moed no original está falando de um tempo determinado, de algo especial para Deus. Alguma coisa vai acontecer nessas datas que vão fazer com que elas sejam especiais. Então essas datas especiais são estabelecidas por Deus como encontros divinos. Como é que a gente sabe quais são essas datas? Essas datas então chamadas de moedes ou de sinais ou de datas onde Deus fala que são encontros divinos, essas datas são estabelecidas por Deus, elas são o sábado, os primeiros dias de lua nova, que é quando começa o mês nas escrituras. Então também inclui as festas, todas as festas bíblicas, que são 7, os anos sabáticos, os anos de jubileu. Então quando Deus está querendo falar de tempo determinado ou de uma data especial, nas escrituras é isso que ele está falando. Preste atenção nessas datas. Essas datas elas manifestam, ela tem o poder de apresentar um conteúdo divino, um encontro entre nós, aonde o céu, a lua e as estrelas vão deixar sinais, e quando esses sinais do céu, da lua e das estrelas ocorrerem na data dessas festas ou na data desses tempos determinados, isso quer dizer que é uma grande mensagem de Deus. É claro que Deus fala conosco a qualquer momento. Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, mas Ele estabeleceu como princípio nas suas escrituras que existem datas especiais. Então, sobre essas datas que nós vamos falar. E não só isso, existem também outras datas que a gente vai falar na sequência desse vídeo e que eu vou te mostrar que existem momentos em que Deus quer passar uma mensagem especial, onde Ele marca um encontro contigo através dos seus sonhos, através de visões ou de manifestações deles na sua vida, e que você deve entrar em consideração, que você deve considerar essas datas como parte da sua interpretação, porque elas carregam sim um significado profético dentro de todo o contexto, de toda a mensagem que Deus quer te passar. Mas antes da gente dar continuidade ao assunto, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Então, conforme essa passagem de Gênesis que a gente leu, existe para Deus tempos determinados. E dentro desses tempos determinados, o Sol, a Lua e as estrelas carregam a intenção de dar sinais de Deus. Então, manifestações do Sol, na Lua e nas estrelas, numa data, elas carregam um sinal de Deus, uma mensagem de Deus para nós, seus filhos. Isso a gente vê bem para o final dos tempos. Eu quero que você venha comigo para Lucas 21:25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas com medo do horrível estrondo do mar e das ondas. Aqui então fica claro que para Deus tem dias determinados, momentos, datas determinadas por eles, e que também existem sinais no céu, na lua, nas estrelas, que também vão marcar datas especiais para Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora, nesse ano de 2024 e no ano de 2025, nós temos 4 datas onde vão haver essas manifestações de Deus, onde em datas de festa, das festas bíblicas,
vão acontecer sinais no Sol e na Lua. Então, quando existe um encontro da uma data determinada de Deus, uma data especial para Deus, com manifestações no Sol, na Lua e nas estrelas, a gente sabe que isso carrega um dobro significado. Isso tem um sentido mais forte. Então, dentro desse princípio, eu quero que você entenda que se você tiver um sonho nessas datas, em datas de eclipse, ou nessas datas pré-determinadas por Deus, nesses tempos determinados de Deus, o teu sonho ele carrega um significado mais pesado. A importância dele, você precisa levar mais em consideração. Porque além da mensagem em si, se é algo de Deus, e se é algo especial, ele está te mandando uma mensagem especial, num dia especial, e ainda pode ser que seja num dia de eclipses. Isso vai carregar, então, uma super mensagem de Deus. Deus está deixando realmente a marca, a assinatura dele. E se você não tiver o conhecimento disso, a importância dessa mensagem ela vai passar despercebida para você. Tem um vídeo aqui no canal chamado Tempos Determinados de Deus, onde eu explico com mais detalhes esse princípio e como é que isso funciona. Caso você não tenha assistido esse vídeo que explica os tempos determinados de Deus e como Deus estabelece o seu tempo e o seu controle através de todo esse nosso governo, de todos os anos que nós passamos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, para que você entenda a necessidade de você relacionar ou correlacionar a data do seu sonho com esses dias de festa ou com esses tempos determinados com Deus e com manifestações no Sol, na Lua e nas estrelas, eu vou usar como exemplo Jesus. O que aconteceu? Quando ele nasceu, existiu uma manifestação nas estrelas, provavelmente um cometa ou de alguma forma existiu uma estrela que manifestou o seu nascimento, ou seja, uma mensagem de Deus numa data específica, falando de um evento muito importante. Da mesma forma, Jesus, quando morreu, ele morreu na Páscoa, ou seja, numa das datas das festas de Deus, num dos tempos determinados de Deus. E na sua morte houve um eclipse solar, ou seja, tudo estava apontando que seria um evento que Deus estava marcando a sua assinatura, colocando a sua mão. Por isso essas datas onde existem eclipses, existem festas, esses tempos você precisa prestar atenção, principalmente porque agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos em 2024. Então, existem 4 eclipses esse ano e 4 eclipses o ano que vem, que são em datas muito especiais. Ou seja, vão ser em datas de festas e ainda vão ter eclipses nessas datas. E se nessas datas você tiver um sonho, preste tripla atenção. Deus está falando contigo e é uma mensagem muito importante, é algo que você precisa dar valor, é algo que você precisa, com muito cuidado, meditar e guardar no seu coração. Então, ainda para mostrar esse fundamento e a importância disso, eu quero que você venha comigo para Salmo 19, do 1 ao 5. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como um feliz herói a caminhar em sua jornada. Ficou claro para você que esses eventos estão demonstrando o poder, o manifestar, e eles carregam a mensagem de Deus? Isso é muito importante para você adicionar essa informação na data do seu sonho, da sua visão ou de alguma coincidência que Deus esteja te mostrando. O segundo eclipse que está acontecendo esse ano vai acontecer dia 8 de abril no nosso calendário gregoriano. Mas 8 de abril corresponde ao primeiro dia do primeiro mês do calendário religioso, do calendário hebraico, do calendário bíblico religioso. E essa data é a data da festa de Lua Nova, é uma das festas dos tempos determinados de Deus. E nessa data, que é uma data muito especial na Escritura, vai acontecer um eclipse. Tá entendendo como tem um tempo profético nesse ano e no ano que vem? E baseado nas Escrituras, você sabe o que aconteceu de especial nessa data? No primeiro dia do primeiro mês do calendário religioso? Foi quando o tabernáculo de Moisés, no segundo ano que eles estavam no deserto, ele ficou pronto. Então o tabernáculo ficou pronto nessa data e foi nessa data que Deus encheu o tabernáculo com a sua presença. Isso então já demonstra por si só ser um dia especial, um dia de festa, onde a presença de Deus desceu no meio do povo. E nessa data ainda, para mostrar a importância disso, ainda vai acontecer um eclipse. Você está conseguindo perceber que para Deus a data não é algo aleatório, mas algo especial,
onde ele carrega, onde ele deixa as suas mensagens? Mas isso não é tudo. A gente sabe que Deus se manifesta em ciclos de 7 anos, que um dos tempos determinados de Deus é o ano sabático, que acontece a cada 7 anos. Você sabia que há 7 anos atrás ocorreu também uma sequência de 4, e esse número é muito importante, quando se tem 4 eclipses no ano, durante o ano, isso já está demonstrando um sinal de Deus, principalmente quando eles acontecem dentro da data das festas. Então, no ano de 2017 e 2018, houve uma sequência de eclipses. Uma dessas sequências de eclipses, um deles ocorreu, ele passou por várias cidades chamadas Salém. Salém faz referência ao antigo nome de Jerusalém, que quer dizer paz. A gente sabe que Deus, sempre que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai manifestar o seu julgamento, a sua presença, ele sempre avisa antes com muita antecedência. Então, 7 anos atrás, esse eclipse passou por várias cidades chamadas Salém. Salém significa paz. Acontece que esse ano, na trajetória desse eclipse, ele vai passar por várias cidades chamadas de Nínive. Existe uma discrepância. Alguns estudiosos dizem que vai passar por 2 cidades chamadas Nínive, outros dizem 7, outros dizem 8. Fato é que pelo menos 2 cidades chamadas Nínive, esse eclipse ele vai passar. E você se lembra o que Nínive significa nas escrituras? Nínive foi a cidade onde o profeta Jonas foi declarar que Deus ia derramar o julgamento para essa cidade, caso não houvesse arrependimento. Bom, a história foi que ele declarou o julgamento de Deus, a população se arrependeu e isso pôde prolongar o julgamento de Deus por 40 anos pelo menos, 40, 50 anos pelo menos. Então, ou seja, veja o quanto que tem de elementos proféticos nesse momento que nós estamos vivendo de 2024. Será que Deus 7 anos atrás estava falando que ele queria colocar paz, ou que ele estava avisando que existiriam 7 anos de paz? Mas agora, seria que Deus está avisando que ele vai derramar o julgamento sobre o seu povo? Considere esse sinal dentro desse tempo profético. Essa data, onde vai acontecer um eclipse, no dia 8 de outubro, que é o primeiro dia do calendário religioso da Bíblia, o calendário religioso hebraico. Então, essa é uma data bem importante para você considerar. Se você tiver um sonho nessa data, anote, guarde, medite, não descarte. Certamente vai ter alguma mensagem bem profunda de Deus para sua vida. Vão existir outras datas, outros eclipses deste ano, também em datas de festas, mas isso você pode pesquisar. Mas eu preciso te passar uma informação. A data das festas bíblicas não são exatamente as datas que nós, cristãos, comemoramos. O que acontece? As datas bíblicas, elas são baseadas na lua nova. Por isso que o primeiro dia de lua nova, ele faz referência ao primeiro dia do mês. Isso no calendário da Bíblia, no calendário que Deus estabeleceu. E nós seguimos o calendário gregoriano. E esse calendário gregoriano, ele não segue a lua e as estrelas. Então, o que acontece é que a data da Páscoa, a data das festas, não batem com a mesma data que foram estabelecidas por Deus nas Escrituras. Então, se você quiser entender a importância dessas datas, você precisa seguir o calendário de Deus que ele estabeleceu na Bíblia. A festa da Páscoa, que foi estabelecida dentro desse calendário gregoriano pela Igreja Católica, e que a Igreja Evangélica, quando se separou, continuou seguindo exatamente a mesma data, não é a data da Páscoa das Escrituras. Então, você precisa ter isso em mente. Para que você entenda, então, para que seja estabelecido a Páscoa, a gente precisa começar a contar do primeiro dia do mês, que é a festa de Lua Nova. 14 dias depois é a data que vai ser a Páscoa, que não é a mesma do calendário gregoriano. Então, se você quiser entender a mensagem que Deus está falando e a importância da data, você tem que considerar a data a Páscoa bíblica e não a Páscoa que foi inserida pela Igreja Católica, que a Igreja Evangélica aceitou. A data que vale é a data da Bíblia, tá? A Páscoa, então, segundo a Bíblia, seria no nosso calendário gregoriano, dia 21 de abril. É essa data que nós devemos considerar como a Páscoa, pelas Escrituras. E só para estabelecer a importância dessas festas, elas são celebrações eternas estabelecidas por Deus. E a gente vê isso lá em Isaías 66, 23. Então, essas festas elas vão ser celebradas na eternidade. Isso para que você tenha ideia da importância disso para Deus. O quanto que isso é realmente um tempo determinado, um tempo separado de Deus para estar em comunhão conosco.
Como é que foi no meu caso que eu comecei a perceber que existiam datas especiais? Eu percebi que no sábado, geralmente, eu tinha sonhos proféticos ou então eu tinha alguma visão, alguma revelação de Deus. Bom, a gente sabe que sábado é o dia separado para Deus, que Deus separou para a gente estar junto com Ele, para a gente estar em comunhão com Ele. Então, eu percebi que, geralmente, Deus tinha alguma mensagem, tinha alguma coisa para me mostrar no sábado. Não que Ele não me falasse ou que Ele não me mostrasse nos outros dias, mas que, de alguma maneira, no sábado, carregava uma marca a ponto de eu começar a perceber que Deus falava mais comigo nessa data. Isso faz, então, o entendimento disso, de que sábado é um dia especial para Deus, me fez prestar mais atenção nessa data. Isso criou em mim uma expectativa, porque eu sei que é um dia que Deus gosta de se comunicar. Então, é um dia que eu já acordo, ou seja, eu já durmo na sexta e já acordo no sábado com essa expectativa. O que a voz de Deus tem para mim? O que Ele me mostrou? Ele falou alguma coisa especial nessa data de hoje? Então, tenha em consideração. Se você tem essa agenda, se você costuma anotar os teus sonhos e as tuas visões, as experiências que você tem com Deus, faça essa prova, faça esse teste e veja o quanto nos sábados Deus tem de alguma maneira mais mensagens ou Ele tem uma tendência a se manifestar mais nessa data se comparado com outros dias. Mas também tem outros dias que são importantes. Que dias seriam esses? Para que você tenha uma ideia, que para Deus a data é algo importante e algo que não é de maneira aleatória, você sabia que os dois templos, os templos de Jerusalém, eles foram destruídos na mesma data? Eles foram destruídos no dia 9 de Av, claro, no calendário bíblico, porque esse é o calendário que Deus usa para se manifestar. E eu estava falando com o povo dele no calendário deles. E se você já é membro aqui desse canal, você sabe que o número 9 ele carrega uma mensagem de julgamento. Então, os dois templos foram destruídos no dia 9 de Av. Mas o que aconteceu nas escrituras de mensurável? Ou o que aconteceu de importante nas escrituras nessa data? De que maneira isso refletiu espiritualmente nessa destruição desses dois templos? O que ocorreu foi, você se lembra, quando os 12 espias foram entrar na Canaã, na Terra Prometida, e foram vigiar a terra? Eles voltaram no dia 8 de Av, e deram o seu reporte. No dia 9, o povo começou a chorar e se arrepender de estar no deserto. Eles preferiam ter voltado para o Egito. Então, nesse dia, no dia que o povo se arrependeu de ter obedecido à voz de Deus, de ter saído do Egito, esse dia, que foi um dia de arrependimento, um dia de choro, onde eles deram mais valor às circunstâncias que eles estavam vivendo do que a voz de Deus falando que seriam abençoados e que eles conquistariam aquela terra. Foi nessa data que Deus destruiu os dois templos. Ou seja, Deus deixa a sua marca também nas datas. Nada é aleatório. Como eu já falei, o número 9 carrega a mensagem de julgamento, do julgamento de Deus. Então, nos teus sonhos, analise o que tem importante na data, o que o número dessa data, o que ele significa, qual a mensagem desse número. É possível que aí Deus esteja também te falando mais um segredinho, agregando mais uma informação à mensagem que Ele te deu no teu sonho ou na sua visão. Outra coisa possível, vamos dizer que o seu sonho seja 3 de abril, uma data aleatória, 3/4. É possível que nessa data exista alguma passagem nas Escrituras, capítulo 3, versículo 4, onde esse versículo vai agregar mensagem ao seu sonho. Então, existe também essa possibilidade da data onde você teve o sonho, fazer correlação a alguma passagem bíblica e isso agregar informação, agregar significado ao teu sonho. Aqui no canal, quando eu falo sobre números, eu explico que existem alguns números que têm uma força mais forte de demonstrar ou manifestar, ou que carregam de alguma forma o poder de Deus. Esses números são 3, o 7, o 10 e o 12. O 3 vai falar da intervenção divina, o 7 do tempo da perfeição de Deus, o 10 da ordem divina e o 12 vai falar do governo de Deus. Então, se você tiver sonhos dentro dessas datas, essas datas também carregam um significado importante, falam do expressar de Deus na nossa vida e também precisam ou devem ser consideradas dupla atenção os sonhos nessas datas, porque são números especiais e que demonstram que carregam o manifestar de Deus através deles para a nossa vida. Seguindo essa linha, então, do número 3, 7, 10 e 12, tripla atenção para os sonhos do dia 3 de março, 7 de julho,
10 de outubro e 12 de dezembro. Porque daí, tá, ou seja, é 3 do 3, 7 do 7, 10 do 10, 12 do 12. Então, presta tripla, quádrupla atenção. Deus está deixando marca, ou seja, a manifestação dele, o poder dele, a marca dele, também na data. Então, outra coisa a ser considerado dentro da data do seu sonho. Relacionado aos números ainda, que mais? Vamos dizer que o sonho seja dia 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4. O que você faz nesses casos? Outra possibilidade de análise dentro desses casos é você pegar o duplo significado do 1, ou seja, se você sonhou dia 1 do 1, o duplo significado do 1, 3 do 3, o duplo significado do 3, 5 do 5, o duplo significado do 5 e assim por diante. Então, vamos dizer que seja o 5. O 5 está falando, por exemplo, do favor, da graça de Deus. Esse é um dos significados, existem outros. Então, você carrega, você analisa isso duplamente. Duplo favor, dupla graça de Deus sobre a sua vida. Outra curiosidade, outro evento que me chamou a atenção é ter sonhos na data do nosso aniversário. Sem dúvida, o nosso aniversário, a data que nós nascemos, é uma data especial. E quando Deus nos dá um sonho nessa data, com certeza também ele está deixando uma mensagem, uma marca para nós. E o que me fez perceber isso é que 2 anos seguidos eu tive sonhos no dia do aniversário do meu marido. Eu tive sonhos proféticos para ele, mensagens de Deus para ele no dia do aniversário dele. Ou seja, Deus está falando, olha, estou falando com você. E essa data, por ser uma data especial para nós, é uma data que, a data do nosso nascimento, onde a gente não esquece, então carrega uma mensagem, um significado, uma força, um peso muito maior. Considere então a data do seu aniversário quando você tiver sonhos. Mais uma curiosidade também, meu aniversário é dia 12 de novembro, 12 do 11. E se você é membro aqui desse canal, sabe que o número 11 me persegue. E através do meu diário eu pude perceber que geralmente Deus tem uma mensagem para mim no dia 11 do 11. E você sabe que o número 11 ele carrega o significado dos dons proféticos. Então eu já sei, embora meu aniversário seja 12 do 11, eu sei que geralmente dia 11 do 11 é a data que Deus manda uma mensagem profética para minha vida. E como isso já tem sido um padrão por muitos anos, eu já fico esperando. O que será que Deus vai falar comigo essa noite? Isso tem relação, o número 11, aos dons proféticos, mas o 11 também tem outros significados. Geralmente na minha vida vai estar relacionado a isso, porque a interpretação dos sonhos é um dos dons proféticos. E contigo, existe algum dia, esse dia que Deus fale de alguma forma sempre contigo? Esse dia ele vai carregar uma mensagem, você precisa estudar essa data, estudar a mensagem. O que Deus quer falar tanto com você nessa data? O que essa data tem de tão especial para Deus que Ele está te chamando a atenção? Outra coisa que você deve, ou outras datas que também são importantes e você precisa considerar, é datas que se relacionam à sua família. Datas de casamento, datas de nascimentos, de falecimentos, seus ou de algum membro especial da sua família. É possível que Deus esteja te falando, por exemplo, uma mensagem sobre o seu casamento na data do seu casamento, ou da morte de algum ente querido, de alguém muito importante para você. Deus te deu uma mensagem, talvez uma mensagem de consolo, de conforto. Mas é possível também, vamos dizer que o teu chamado seja com relação ao Brasil. Então é bem possível que Deus te dê um sonho, já que o teu chamado tem relação a esse país, na data do descobrimento do Brasil, talvez na data da independência. Tente relacionar o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, com a data. E tenta relacionar o que tem de importante ou como que essas duas informações podem se relacionar. Então hoje nós falamos sobre datas e conforme eu já falei no decorrer desse vídeo, sem dúvida a gente está vivendo um ano profético. Esse ano e o ano de 2025, por terem vários eclipses e eclipses em datas das festas dos tempos determinados de Deus, isso por si só já faz ser um tempo profético, um tempo onde de alguma forma Deus vai se manifestar. E essas datas, elas carregam mensagens e isso são bem importantes. Então, sabendo que a gente está num tempo profético, preste dupla atenção na data dos seus sonhos e agregue isso ao significado da mensagem que Deus te deu. Deus é soberano e pode falar a qualquer momento, a qualquer um de nós. Mas às vezes Deus estabelece encontros divinos, em datas e em momentos especiais. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?